Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui da Sara Nossa Terra de Uberlândia, no bairro São Jorge. É um prazer estar aqui novamente com você, fazendo essa trilha de provérbios. E hoje eu trouxe aqui um cara especial, um cara do louvor, um cara que é líder, que prega na arena, que faz um estrago naquele arena dia de sábado. E é o meu irmão Thaleson. Seja bem-vindo, Thaleson. Obrigado, Cleiton, por participar desse canal, por participar desse momento. É uma honra estar aqui. Amém. Amém. Nós estamos aqui hoje para continuar Provérbios, hoje no capítulo 15. E nós vamos ler Provérbios capítulo 15. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotação e vamos juntos para mais esse pedaço da trilha. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando tanto os maus quanto os bons. As palavras suaves são árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento, mas o coração do tolo nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. O zombador odeia a repreensão, por isso se afasta dos sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto o tolo se alimenta de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer ao Senhor, do que ter grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verdura ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto a alguém que você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselhos. Todos se alegram quando dão resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia suborno viverá. O coração justo pensa bem antes de falar. A boca do perverso transborda a palavra maldosa. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração do justo. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvido à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Amém. Amém? Temos um provérbio aí hoje de 33 versículos. Sim. Que são pura bênção. A começar pelo primeiro, Thaleson. Resposta gentil desvia o furor. Você já conversou com alguém que é agradável, com alguém que sabe te respeitar, mesmo quando existe uma discordância entre ideias, entre política, entre religião, entre futebol, e a pessoa sabe conversar com você de maneira gentil, não é muito mais agradável? Lógico. Então esse provérbio está falando sobre isso. A resposta gentil desvia o furor,
Mas aquele que já começa no intuito, mas o seu político né? Então, isso já gera uma briga, uma discussão. E esse provérbio ele vai falar um pouco sobre esse tipo de relacionamento, vai falar sobre um pouquinho de alegria, vai falar um pouquinho sobre gratidão, vai falar sobre algumas coisas que agradam a Deus. A palavra de Provérbios aqui no verso 3 fala também que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, tanto sobre o bom quanto sobre o mal. Tá, você acredita que esse olho é um olho punitivo, é um olho que está procurando o erro? Ou é um olho que está procurando mais os acertos, está procurando mais uma forma de repente, fazer melhor essa pessoa? Eu creio que é um olhar que está procurando mais acertos, né? E que a pessoa tem que enxergar que, assim, a gente está apto a errar. Mas a pessoa tem que enxergar também que ela tem que acertar, né? E fazer a vontade do Senhor. E o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Nós temos outros versículos, a gente não vai conseguir comentar todos aqui nesse vídeo, mas eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção no verso 13. E a gente vai relacionar ele junto com o verso 30. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. E o olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Nós temos passado por dias de tribulação, por dias aí com a questão do coronavírus. Nós temos passado por situações onde estamos em nossas casas, onde estamos buscando de certa forma nos guardar para a nossa saúde. Mas nós precisamos olhar para esse versículo e entender que nós precisamos que o nosso coração seja alegre. Não necessariamente só as situações. Nós precisamos que boas notícias alegrem o nosso coração. O que seria uma boa notícia nesse tempo? Tássio, o que você tem aí de boa notícia nesses dias? Tem uma vacina para ir. Que já tem uma vacina? Já tem uma vacina. Mas uma boa notícia é saber que existem pessoas no nosso relacionamento que não estão doentes. Sim. Uma boa notícia é saber que ainda existem pessoas que não perderam emprego, ainda existem pessoas que estão conseguindo empregos novos, estão conseguindo uma vida, criar uma vida, uma rotina nova, mesmo em meio a esse caos que nós estamos vivendo. Notícias boas, que Jesus nos ama. Eu costumo brincar muito quando alguém pergunta, tem alguma notícia nova, tem alguma notícia boa? Eu falo, olha, às vezes no momento a gente não tem nenhuma, eu costumo brincar. Jesus é bom e Ele continua nos amando. Verdade. E é uma forma da gente alegrar o nosso coração. A melhor notícia que tem, né, Cleide? A melhor notícia que tem. Outra parte onde ele vai falar sobre relacionamento e também sobre gratidão é aí nos versos 16 e verso 17. Ele fala que é melhor ter pouco, mas temer ao Senhor. Sim. E Provérbios ele fala muito sobre temor ao Senhor. Nós falamos alguns dias atrás que o temor do Senhor nos guarda, nós falamos em vários outros versículos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui ele vem falar que mesmo com pouco, é melhor você ter o temor do Senhor do que em grande tesouro, ter fartura de dinheiro e viver na ansiedade. Sim. Ou seja, ele traz que o temor do Senhor traz para nós o quê? Calma, tranquilidade, porque nós aprendemos a confiar no Senhor a cada dia mais. E ele fala que um prato de verdura é melhor do que carne saborosa. Prato de verdura perto de quem ama. Sim. É muito melhor do que comer carne saborosa numa mesa onde todo mundo se odeia, todo mundo se olha torto. Então, Provérbios ele vem trazendo esses ricos ensinamentos. No verso 20 ele fala que o filho sensato alegra o pai, mas o tolo despreza sua mãe. Você pode reparar, Tássio, você que está acompanhando pelos versículos, viu que na maioria dos capítulos ele fala sobre essa relação com o pai. O quanto ele traz esse enfoque de honrar pai e mãe, de respeitar o pai e a mãe, de aprender com o pai e a mãe, e que isso são coisas que vão ser produtivas para o nosso coração. Honrar o pai e a mãe é um dos princípios, né? Que Deus deixou pra gente. Exatamente. É o primeiro mandamento que existe promessa quando você vai ver lá nos 10 mandamentos. Outro versículo muito bacana que eu gostei aí, tá? Isso é o verso 22. Que planos fracassam onde não há conselhos. Aquelas pessoas que são, eu vou fazer, eu sei, eu que sei, ninguém precisa me falar nada, eu dou conta, eu faço tudo sozinho. E aqui ele vem falar que esse tipo de atitude, os planos fracassam. Mas aquele que sabe ouvir
E aqui ele vai falar em alguns outros versículos, aquele que sabe ouvir uma repreensão é sábio. Ele fala lá no verso 31, quem dá ouvido à crítica construtiva se sente à vontade no meio dos sábios. Então ele vai falar que isso é produtivo para que a gente possa crescer. Outro versículo aí, Thaleson, que eu gostei muito é o 28. O coração do justo pensa bem antes de falar, e a boca do perverso transborda de palavras maldosas. Quantas vezes a gente tem que pensar antes de falar alguma coisa? Sim. Já viu a regrinha dos 10 segundos? Eu não vou responder, eu vou contar até 10 segundos. Ela cabe aqui, então pensar, refletir no que vai falar, no que vai dividir com as pessoas. Isso aqui também fala um pouquinho sobre a fofoca. Vamos cuidar do que a gente vai falar. Às vezes a gente corre para falar do irmão, falar do outro. E a gente precisa começar a ter princípios. Eu vou falar do irmão por quê? Eu vou falar daquela pessoa por quê? É algo positivo? Eu posso falar para aquela pessoa? Vai agregar? Vai fazer aquela pessoa crescer? Então a gente precisa ter esse tipo de senso. E para a gente encerrar, eu queria que a gente encerrasse aqui falando um pouquinho do verso 33, que ele refrisa novamente: o temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade precede a honra. Nós já passamos por vários capítulos onde falava de honra, onde falava de temer ao Senhor, e aqui a gente quer fechar com esse versículo, falando sobre a honra, que Deus quer nos honrar, Deus quer colocar honra sobre nós, mas nós também precisamos honrar a Deus, colocar Deus sobre todas as coisas no nosso coração, em primeiro lugar. E é esse que fica o nosso convite para você hoje, em cima desses provérbios. Que nós possamos aprender a nos relacionar mais com as pessoas à nossa volta, ser mais amoroso, viver com as pessoas que realmente agradam no nosso coração. E aquelas que a gente precisa liberar perdão, aquelas que a gente precisa pedir perdão, realmente que a gente possa conquistar essa liberdade e essa condição de sermos irmãos, de sermos livres no Senhor, próximos de Deus. O principal nunca esquecer, né? De honrar a Deus, né? Amém. Amém. Mais alguma consideração final, Tássia? Não. Não? Então a gente fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, esse momento que você passa conosco nesses dias. Quero estimular você a continuar com a gente nesses capítulos aí até o versículo 31, até o dia 31 de agosto. Comenta aí embaixo se você achou algum outro versículo interessante, se você quer acrescentar algo, se você ficou com alguma dúvida, alguma palavra difícil, pode comentar aí que a gente vai te responder. Tá? Está lembrando aqui de você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que podem crescer ouvindo essa palavra. E principalmente, curte esse vídeo para ajudar que ele possa crescer, que ele possa ser distribuído para mais pessoas. E nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.